Olá, sou Valdir Muglia e hoje falaremos um pouco sobre o planejamento reverso em implantologia. Essa é uma aula para os nossos alunos da graduação na disciplina de implantologia e eu tenho por hábito fazê-las gravadas para que eles possam estudar em casa ou por algum motivo se tenha faltado a aula, tenha como buscar uma solução para que ele possa estudar e ter a sua continuação no aprendizado, que é o mais importante para nós antes de irmos para a clínica. Então, hoje é uma aula muito simples de uma conceituação e é onde tem todo um planejamento para que a cirurgia e a colocação da prótese seja feita de tal maneira que você tenha uma longevidade na reabilitação do seu paciente, tá? Então, o título da aula é Planejamento Reverso em Implantologia. Eu sou o professor Valdir Muglia, da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Então, o que vem a ser o planejamento reverso? O planejamento reverso em implantologia é um conjunto de procedimentos essenciais para garantir o sucesso reabilitador nas fases cirúrgica e protética. Como aqui nós podemos ver três imagens, três fotos, das quais a primeira, o paciente chegou com essa condição de uma reabilitação sobre implante, na maxila, né, do lado esquerdo, que na foto clínica podemos ver aqui que essa reabilitação era unida e nós já tínhamos aqui roscas dos implantes, do implante já em exposição. O paciente em uma certa mordida, não é uma mordida completa, mas é um paciente de 80 anos, com uma mordida cruzada, e quando fizemos a imagem radiográfica, tá aqui a periapical, nós podemos observar que o implante mais posterior tinha 1 a 2 milímetros de inserção por mesial e 4 milímetros a 5 por inserção por distal, mas uma completa perda óssea que envolve toda a base, ou toda a extensão desse implante. Se formos falar de uma maneira de osso integração, poderia dizer que o implante está osso integrado, mas ele não tem osso aqui. E todo esse espaço vazio é um local propício para a entrada de biofilme, resíduos alimentares, bactéria em posição, e aí você vem toda uma produção de exudato, liberação de exudato, endotoxina, inflamação dessa região, então perda mais de osso ainda, o tecido mole inflamado. O implante mais anterior, uma certa distância correta do canino, né? Então ele tem aqui em torno de 1 a 2 milímetros de distância do ligamento periodontal, então por mesial nós tínhamos uma implantação boa, mas por distal também aqui 4 a 5 milímetros de osso. Então, de uma maneira geral, nós optamos pela exodontia, pela remoção dos implantes aqui, e primeiro momento após a remoção, fazemos uma regeneração óssea guiada. Então, se você olhar pelo esse pico ósseo distal do 23 e o pico ósseo na mesial do 27, nós podemos fazer aqui uma colocação de um biomaterial, colocação de uma membrana, mesmo com essa regeneração, há a necessidade de fazer também o levantamento da membrana de Schneider e colocar biomaterial dentro do seio maxilar para que nós possamos ter a colocação de implante do mínimo de 8 milímetros nessa região.
essa regeneração também pode ser por remoção de osso do próprio paciente, fazer uma técnica de cura e fazer o mesmo trabalho da regeneração óssea guiada. Como eu sou um implantodontista, não tenho um conhecimento de trabalhar com bucomaxilofacial, eu vou usar aqui para essa regeneração óssea guiada após a eliminação dos 2 implantes, eu vou usar aqui um biomaterial, que ele é um biomaterial de reabsorção lenta e ósseo condutor, e vou colocar uma membrana protegendo toda essa região aqui, para que eu possa ter a regeneração óssea guiada e posteriormente trabalhar com a colocação de 3 implantes. Então, o planejamento reverso tem que ser de tal maneira um estudo baseado na futura colocação das próteses. Então aqui nós já temos o primeiro momento, que foi a decisão da remoção dessa reabilitação, a recuperação do espaço anodôntico com a regeneração óssea guiada e posteriormente fazermos o estudo em software de planejamento da reabilitação desse espaço anodôntico. Então aqui nós temos que o planejamento reverso destaca a importância de se iniciar o processo pelo planejamento protético. Então eu preciso saber onde a prótese estará, quais são os limites desse desenho da prótese para que obedeça a oclusão estável para esse paciente, para que esses implantes que forem colocados ali possam suportar a carga de mastigação do paciente. Então, esse planejamento tem que assegurar a posição do implante, a quantidade e o tipo de implante que sejam determinados com base nas necessidades para a correta reabilitação protética. Então, aqui, após 2 semanas de procedimento cirúrgico, né, da regeneração óssea guiada, uma parte da membrana ficou exposta aqui, mas orientei o paciente a limpar com aqui, com as hastes flexíveis, ou cotonete, tá? Com soro fisiológico, para que agora eu possa fazer uma moldagem inicial, tá? Eu posso fazer a moldagem inicial, obter 2 modelos de estudo, o laboratório vai fazer o escaneamento desses modelos e eu vou trabalhar na condição de determinar esse espaço para a reabilitação desse paciente. Posso também fazer o escaneamento intraoral e ter o desenho, né, a fotografia da cavidade bucal que o paciente tem após você fazer a captura com o scanner. Então aqui, utilizando, né, toda uma condição de planejamento das 3 coroas, né, o dente 24, o dente 25 e o dente 26. Então, dentro do planejamento reverso, nós temos que este conceito destaca a importância do planejamento protético anteriormente ao planejamento cirúrgico, orientando a posição, a quantidade e o tipo de implante a ser instalados no leito ósseo que você quer reabilitar do seu paciente. Então aqui, para que eu possa desenhar esses 3 dentes, eu preciso saber qual é a distância que eu tenho da distal do dente 23 até a mesial do dente 27. E esse espaço eu preciso fazer aqui uma abordagem de conhecer o quê? Essa distância, porque eu vou ter que respeitar a distância implante-dente e a distância implante-implante. Na literatura nós sabemos que a distância implante-dente é no mínimo de 1,5 milímetro e implante-implante de no mínimo 3 milímetros. Então aqui eu preciso fazer uma conta, né, em relação à distal do 23 até o contorno da coroa do 24, eu vou precisar ter uma distância desse dente ao meu implante, né, seria a mesial do implante, de no mínimo 1,5 milímetro. Aí eu tenho que saber qual é o diâmetro desse implante.
Então, nesse caso aqui, eu planejei o implante de 3,5 milímetros. Entre esse implante do dente 24 para o implante do dente 25, a distância mínima entre os dois necessita ser de 3 milímetros. E novamente aqui, do dente 25, né, o implante 25 para o implante 26, eu preciso ter de no mínimo 3 milímetros. Então, eu sabendo essa distância aqui, eu posso fazer esse planejamento. Então, dentro de um trabalho com a computação, eu sei que essa distância aqui está em 21 milímetros,4, tá? Então, se eu for trabalhar com 1,5 milímetro, então da mesial do 23, tá? Da mesial do 23 até o implante eu preciso de 1,5 milímetros. O implante do 24 seriam 3,5 milímetros, então aqui são 5 milímetros. Do implante do 24 para o 25 tem que ter uma distância mínima de 3, já são 8 milímetros. Aí eu tenho mais 3,5 aqui do implante do 25, 11,5. Com mais 3 milímetros do 25 para o 26, 14,5. Com mais 4,5, 19 milímetros. Com mais 1,5 milímetro aqui, eu tenho 20,5 milímetros. E a minha distância é 21,4. Então, cabe eu trabalhar com essas dimensões dos implantes, fazer o desenho dessas coroas protéticas baseado na oclusão do meu paciente. Então, essa prótese vai receber os implantes. Esses implantes estão sendo planejados a partir da oclusão do paciente com as dimensões das próteses, respeitando as distâncias mínimas dente-implante, implante-implante. E aqui eu tenho já as próteses provisórias definidas, já em PMMA, um guia para que eu possa posicionar essas próteses na cavidade oral e ver se elas estão bem adaptadas, e aí sim partir para a cirurgia guiada, ok? Então aqui, eu colocando o meu guia das próteses em posição para ver se elas estão bem adaptadas, se elas preenchem todos os espaços, e sim, elas estão bem adaptadas. Então, a partir do design da prótese final, define-se o posicionamento tridimensional do implante em relação à posição, à angulação e à profundidade desses implantes, garantindo que eles suportem a prótese de forma ideal. Então, para que eu possa ter essa condição de desenho das coroas, eu já sei quais são os implantes que eu vou utilizar. Como eu disse a vocês, no 24 e no 25 de diâmetro era planejamento 3,5. E o do 26 de diâmetro 4,5. Eu, no dia da cirurgia, fiz uma mudança e coloquei o implante de 3,5 para ter mais espaço ali, principalmente porque as coroas estavam numa dimensões menores do que os dentes naturais. Então, aqui antes de eu fazer a cirurgia, e aqui já com os implantes posicionados e com os abutments protéticos também em posição. Então, para eu ir para essa cirurgia, eu fui para um software de planejamento, eu fiz um guia cirúrgico, e esse guia cirúrgico me ajudou a fazer a incisão, a colocação dos implantes, a colocação dos abutments. Essa aula será a nossa próxima aula que eu mostrarei para vocês. Então, aqui eu só estou indicando o que eu fiz. Esse mesmo caso clínico será o caso que eu vou começar a próxima aula, que é a confecção do guia a partir do software, a cirurgia, a instalação das próteses provisórias no mesmo dia, e depois iremos até a finalização do trabalho com as coroas em zircônia. Ok? Então, hoje, essa aula é só sobre o planejamento reverso, qual é a função desse tópico dentro da implantologia. E aqui, então, as coroas protéticas em posição, cimentadas sobre esses abutments, porém em infraoclusão. O paciente de 80 anos que possui mordidas cruzadas, e nesse momento, eu não fiz uma ativação
total, com uma oclusão em cima já dessas coroas. Obviamente que quando o paciente tivesse um apertamento máximo em cima dessas coroas, não teria nenhuma força de mastigação, porque os dentes anterior e posterior ao desdentamento, ou anterior e posterior a esses implantes, terão a sua intrusão devido à liberação do líquido crevicular, o dente intrui e eu não poderia ter o toque em cima dessas coroas, nesses implantes recém-colocados. Óbvio que durante 2 meses, esse paciente, durante a mastigação, se ele não respeitar a ausência de carga ali, ele vai sentir uma certa dor e aí ele vai parar de apertar na mastigação esse lado, tá? Então, assim, é um tipo de trabalho que você coloca o abutment, coloca a coroa protética, para que você possa ter a formação dessa região periimplantar logo após a cirurgia, dando o perfil de emergência, tendo toda essa cicatrização, a formação de um osso em cima do ombro desse implante e que você não precise fazer uma segunda cirurgia desorganizando toda essa região periimplantar, ok? Não é para o paciente sair mastigando em cima desses implantes, mas sim para que eu possa ter o quê? A condição de recuperar ou de restabelecer aquela região que eu fresei com uma broca, onde eu fiz uma necrose superficial com o preparo, que ela possa ser restaurada de certa maneira pelo organismo do paciente, tendo o osso ali novamente a sua formatação ou a sua forma biológica e fisiológica para proteger esses implantes. Então, o planejamento reverso em implantologia se estabelece como uma abordagem essencial para garantir resultados estéticos e funcionais de alta qualidade nas reabilitações dentárias. Então, aqui vocês podem observar, logo após o término da cirurgia, os 3 implantes, implante de conexão protética cônica, 3,5 de diâmetro, interface implante abutment de 2,5 milímetros. Então, esses implantes têm uma plataforma switching de 0,5 milímetros. Nós temos um transmucoso que vai do ombro do implante até o assentamento da prótese. Aqui dá para ver melhor porque eu fiz uma adaptação dessa coroa protética com um pouco de resina foto. Então, aqui é a adaptação dessas coroas. Nós não vemos aqui porque é uma coroa de PMMA, então elas são radiolúcidas, mas eu tenho do ombro do implante até a adaptação da coroa protética um transmucoso de 3 milímetros. Então, na cirurgia, quando você finaliza essa cirurgia, esse espaço aqui vai ter todo o líquido pertencente ao sangramento, que vai formar uma rede de fibrina vai formar o coágulo, esse coágulo vai ter uma rede de fibrina e que ajuda todo um processo de migração dessas células, a célula diferenciada e a célula indiferenciada, já com o tratamento de superfície aqui, ou seja, essa alteração físico-química da superfície de titânio, tira o titânio que é hidrofóbico, transforma ele em hidrofílico para que você diminua o tempo de ósseo-integração e você possa reabilitar esse paciente o mais rápido possível, tá? Então aqui já com as coroas protéticas em PMMA, já um segundo jogo de coroas protéticas após, acho que foram 6 meses ou 1 ano, eu não lembro, eu demorei para fazer as coroas em zircônia devido a esse paciente ter tido toda essa condição de ser uma regeneração óssea guiada. Tive um problema também onde eu perdi o implante 26, então o implante que era de 3,5 milímetros eu precisei removê-lo e colocar um implante de 4,5 milímetros, aqui é 3,5 por 8, eu coloquei um de 4,5 por 8, tá? E aí, quando houve a ósseo-integração, eu fiz a moldagem e coloquei as coroas de zircônia. Então, aqui nós temos já
a reabilitação final com as coroas de zircônia. O planejamento reverso é considerado um pilar da implantologia moderna, fundamental para reabilitações previsíveis e bem-sucedidas, especialmente em casos complexos e esteticamente críticos, tá? De uma maneira geral, eu sempre trabalho com essa condição, de ver como será a minha prótese primeiro, para depois eu decidir onde eu colocarei os implantes baseado na tridimensão dessa coroa protética, baseado na condição de oclusão ideal para esse paciente, para posteriormente eu selecionar meus implantes e onde eu colocaria esses implantes. De certa maneira, eu só trabalho com implante de conexão protética cônica que tenha essa condição de platform switching, onde eu possa trabalhar com um abutment que me dê um espaço para o crescimento de tecido duro e tecido mole, tanto no sentido vertical quanto horizontal. E aqui nós podemos ver já as coroas de zircônia, tá? Multilayer, em posição. De certa maneira, nós não vemos aqui um gap, um espaço, mas elas não são unidas, tá? Elas são coroas individuais que nós posicionamos após a reabilitação, que nós posicionamos após a maturação desse tecido ósseo, que foi um tecido ósseo reorganizado, pois o paciente não tinha dimensões ósseas adequadas para se colocar os implantes e fazer a reabilitação oral dessa região do paciente. Lembrando que o paciente tem 80 anos, paciente já com uma oclusão um pouco desfavorável devido a ser mordida cruzada, mas agora já está em posição esses implantes há 4 anos, partindo para o 5º ano já de acompanhamento. Então, dentro do planejamento reverso, eu tenho que fazer uma integração de fatores. Para que eu possa ter essas condições de formação de tecido ósseo em cima do ombro do implante, chegando até na interface implante-abutment, eu tenho que fazer uma anamnese detalhada do meu paciente. Tenho que saber os hábitos desse paciente, se ele é portador de algum apertamento, se esse paciente necessita de alguns cuidados para que eu possa equilibrar essa mordida, exames clínicos e radiológicos, tá? Por que eu não falo radiográfico? Porque radiográfico supõe-se uma radiografia periapical ou uma radiografia interproximal, e eu preciso para o meu planejamento de tomografia computadorizada. Então, essas imagens radiológicas são fundamentais para que eu possa associar essa tomografia com um escaneamento intraoral, jogar num software e fazer meu planejamento e fazer a impressão do meu guia cirúrgico. Então, hoje a odontologia nos ajuda extremamente a termos reabilitações previsíveis. Então, o uso de tecnologias avançadas, com programas de planejamento virtual e guias cirúrgicos, permite uma colocação precisa dos implantes, favorecendo a ósseo-integração e a saúde dos tecidos periimplantares. E após 5 anos, após 6 anos, o que nós queremos ver é essa mineralização do tecido ósseo em volta, né, do meu, vamos falar assim, em cima do meu ombro do implante, essa interface implante osso com a permissão do crescimento do osso no ombro do implante, essa plataforma switching, nesse caso aqui é um implante de 4,5 milímetros de diâmetro, por uma interface implante abutment de 2,5, eu tenho 1 milímetro de plataforma switching na mesial, na distal, na vestibular e na lingual. Eu tenho um espaço horizontal para um crescimento de tecido duro e um crescimento de tecido mole, onde eu vou ter ali toda uma condição de osso, conjuntivo, epitélio juncional e o epitélio sulcular.
para que você possa ter o quê? A saúde do seu sulco periimplantar e de toda a região periimplantar. Então, essa foi uma aula exclusiva para que eu possa detalhar para vocês a importância do planejamento reverso em implantologia. A próxima aula eu vou mostrar para vocês como que nós fazemos o guia cirúrgico a partir do escaneamento intraoral, a partir de uma tomografia computadorizada, e esse guia vai nos auxiliar a fazer a cirurgia. Então, nos vemos na próxima aula. Se vocês... perdão, eu ia terminar, só que eu tenho aqui um vídeo só para ilustrar um pouquinho mais essa condição de você ter toda uma condição de saber onde colocar o implante, no caso de um implante imediato aqui, um implante unitário, a remoção do implante, a remoção do tecido de granulação, a perfuração com as brocas utilizando os 800 RPM, a colocação desse implante atingindo um torque de inserção de no mínimo 35 newtons, a colocação de um abutment protético para que eu possa colocar uma coroa provisória imediatamente após a colocação do implante, preenchimento do gap com o biomaterial e aí a coroa restabelecendo a ausência desse incisivo central superior direito com a maturação de tecido em volta do ombro. Então eu tenho osso para estabilidade primária, o preenchimento do gap, a colocação dessa coroa provisória no dia da cirurgia para que essa cirurgia possa formar, para que essa região possa ser formada a partir do momento da cirurgia e eu não mexer mais utilizando uma segunda cirurgia, uma cirurgia de reabertura. Então, sempre que eu for trabalhar com vocês na implantologia, eu quero ensinar a cirurgia em tempo único, trabalhando com One Abutment One Time e Chamber Concept. Então, a próxima aula, agora sim, nós iremos mostrar a vocês como que eu, através do escaneamento intraoral, através de uma tomografia computadorizada, associando as duas técnicas num software de planejamento, eu obtenho um guia cirúrgico, eu vou fazer a minha cirurgia guiada, vou colocar as minhas coroas protéticas provisórias e depois farei a colocação das coroas em zircônio. Então, espero vocês aqui no canal, tanto no canal do YouTube, que é Valdir Muglia, quanto no e-disciplina da Universidade de São Paulo. Aqui a minha rede do Instagram, minha rede social no Instagram, o meu e-mail institucional, a nossa linda Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima aula.